agora que a gente vai fazer o dedo, né, principal para poder usar, uma coisa importante saber é que a medida dessa estrutura óssea daqui até aqui, então a gente não tá medindo o dedo a partir daqui, a gente tá medindo a partir do meio da estrutura óssea, tá? E tem um porquê disso, tá? Então, se eu medir aqui do meio, daqui pra cá, a metade disso, tá? É onde fica, eu nunca lembro, mas falange, eu não sei. Mas vamos supor, a metade disso a gente tem mais uma estruturinha, conexão do osso. E a metade disso a gente tem mais uma estruturinha, ok? Então, eu tenho aqui X, X, Y, Y, ok? Então, a gente vai levar isso em consideração quando a gente construir o nosso dedo. Então, a gente vai construir imaginando que é a partir daqui. Então, a gente vai fazer um volume, né? A gente vai fazer um volume. Metade desse volume vai ter a estrutura óssea. Metade desse volume vai ter a outra estrutura óssea. E aqui a gente tem essa parte do dedo, ok? Então, vamos lá. Voltando pro ZBrush, a gente vai criar novamente uma esfera. Então, vou dar um append, ok? Alt clique, vou chamar isso de dedo, ok? E agora, com a ferramenta de Move, eu vou colocar aqui na frente, porque eu quero que esse dedo fique no centro pra gente poder usufruir da simetria, ok? Então, imagina que isso vai ser o nosso dedo. Então, eu vou dar uma achatada nele, tá? Achatar. Olhando de cima, eu vou achatar também, tá? Mais ou menos isso. Ok. Então, vamos estruturar primeiro olhando de cima esse dedo, né? Imaginando que aqui é a ponta do dedo, vou ativar X para ativar a simetria, né? Então, agora eu tenho simetria acontecendo. Tô olhando de cima, aqui tá a ponta do meu dedo. Então, vou mover, abrir um pouco, tá? Lembrando que é sempre bom ter algum tipo de referência para isso, né? Então, se a gente voltar pro Photoshop aqui, ó, essa mão é bem interessante, né? Se a gente olhar aqui, deixa eu criar uma layer. Ela meio que vem e abre na ponta, tá vendo? É fino e vai abrindo na ponta. A gente poderia testar isso pra ver como fica, né? Agora é hora de experimentar e ver qual é o estilo, tá? Então, vamos voltar lá. E eu vou experimentar um pouco, não tanto quanto aquele personagem, mas eu vou meio que experimentar aquela ideia de deixar fino e depois abre no fim, ok? Mais ou menos assim. Então, vou abrir um pouco aqui. Aqui vai ser a área que vai conectar com a mão, tá? Com a palma, eu digo. Então, imaginando que daqui pra cá é o meu todo, a metade, mais ou menos aqui, eu vou usar o Clay Build Up, aperta 2. Mais ou menos na metade desse volume, eu vou só marcar como se fosse, ok, aqui vai ser uma parte da estrutura óssea, ok? Mesma coisa eu vou fazer da metade daqui pra cá, mais ou menos aqui, vai ser a outra parte da estrutura óssea, ok? Só tô fazendo uma marcaçãozinha. Não quer dizer que tá funcionando ainda, tá? Olhando de lado, deixa eu fazer um desenho aqui. A gente tem, né? Esse volume da estrutura óssea. Imaginando que a mão tá saindo pra cá, né? Então, eu tenho a primeira parte da estrutura óssea, eu tenho a segunda parte e aqui eu tenho a terceira parte, né? Normalmente, o que acontece é o seguinte. A gente tem essa estruturinha óssea, e se você olhar no seu próprio dedo, a dobra fica atrás, não fica embaixo, tá? Ela fica um pouquinho atrás. Se você dobrar seu dedo agora, você vai ver que a dobra é meio que em diagonal, assim, ó. Então, dobra mais ou menos aqui, tá?
Aqui já é um pouquinho mais abaixo, tá? Mais embaixo mesmo do osso. Então só tem que tomar cuidado, por quê? Porque quando a gente olhar a mão também, né? Ela tem uma diagonal desse jeito. Deixa eu limpar aqui de novo e fazer de novo, só pra mostrar, tá? Então imagina que eu vou ter uma certa diagonal aqui. Então eu vou fazer meu dedo, eu vou ter a unha aqui. Eu tenho a ponta do dedo que é arredondada, né? Aí ela entra, faz um buchinho, né? Aqui. Aí depois a gente tem outra estruturinha óssea. Aí a gente vem, faz um buchinho de leve, entra de novo, né? E depois a gente tem esse bucho daqui que conecta com a mão, tá? Aqui em cima, mesma coisa, né? Vem o osso aqui, vem reto, tá? E aí aqui a gente vai ter a estruturinha do osso, tá? Imagina osso, 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 osso. Ok? Então, mais ou menos isso que a gente vai fazer. Eu vou chegar aqui, vou alargar, com o Move. Vou alargar aqui, colocar aquele buchinho do dedo, né? Suavizando. A gente tá só blocando, tá? Ó, acerta, né? Imaginar que o osso tá aqui. Eu vou colocar pronunciado só pra gente poder ver, né? O que tá acontecendo. Então, um pouco mais atrás, a gente vai ter o primeiro buchinho. Depois a gente vai ter o segundo, né? Ó, segundo buchinho. Aqui. Tô só prestando atenção nessa vista. E depois a gente vai ter a largura do dedo em si, que vai conectar com o volume da palma da mão, ok? Aqui a gente vai ter aquele ossinho, né? Com metade dele, pelo menos. E mais ou menos assim que a gente vai deixar estruturado o dedo, ok? Então, olhando de lado, vou fazer alguns ajustes, tá? Aqui. Quando a gente colocar na palma da mão, vai ficar mais fácil de finalizar essa estrutura. Olhando de cima, tá? Tá meio craquelado, né? Se quiser, a gente pode apertar Ctrl D para subdividir de novo, tá? E uma coisa, vou até mostrar uma coisa legal. A gente já aprendeu a usar o Dynamesh, né? A gente deu o Dynamesh no corpo. Agora, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Se eu ativar o meu Polyframe, você vê que a minha malha tá meio que bagunçada, né? Ela tá vindo para um ponto porque a gente começou esse dedo a partir de uma esfera, tá? Isso é uma das coisas boas do Dynamesh também. O Dynamesh não é usado somente para você colar partes, tá? Você pode usar o Dynamesh para redistribuir essa malha. Então, se eu chegar aqui embaixo, foi em Geometry, Dynamesh, cadê? Geometry, Dynamesh. E eu apertar o Dynamesh, olha o que vai acontecer, certo? Vou dizer, não. O que ele faz? O Dynamesh, ele tenta redistribuir o volume com polígonos do mesmo tamanho, tá vendo? Ele tenta ao máximo manter uma topologia, uma malha, que os polígonos são todos do mesmo tamanho. E isso é muito bom, porque às vezes, vê só, vou dar o Dynamesh, tá? Ele tá perguntando, você quer manter esse nível de subdivisão? Porque eu subdividi antes. A gente não precisa, é só dizer não. Não. Muita gente usa o Dynamesh, por exemplo, vamos supor que eu estivesse fazendo um chifre ou alguma coisa assim, sabe? Então eu vou chegar aqui, aí vou puxar, ver como eu tô esticando a minha malha, né? Então, se você quer redistribuir, porque a malha dessa forma, se eu quisesse esculpir agora, vê como tá difícil. Fica toda craquelada, porque ela tá muito esticada. O ideal, tá vendo como os polígonos estão super esticados? O ideal para você esculpir e ficar bonito é quando os polígonos são todos do mesmo tamanho, quadradinho, bonitinho, tá? Então, o Dynamesh é muito usado para isso. Você adiciona isso, você tá com o Dynamesh ativado. Se eu tiver com o Dynamesh já ativado, apertar Ctrl para máscara, Ctrl e arrastar. Se eu não tiver nenhuma máscara no meu objeto, ele dá o Dynamesh, tá vendo? Ele redistribui os polígonos, ok?
Então, Dynamesh não somente combina as partes das coisas, né? Ele cola as coisas, vamos dizer, solda. Ele também redistribui malha, e isso foi revolucionário na história do 3D. Porque agora eu poderia, a partir desse dedo, eu poderia esculpir uma mão, puxar a mão, por exemplo. Ah, agora eu vou fazer a mão, eu vou puxar aqui, esticar e tal, e dar o Dynamesh de novo. E eu poderia, a partir desse objeto, esculpir tudo. Se eu quisesse, né? Não é o caso da gente, tá? Então, agora que eu dei o Dynamesh, vocês veem que a minha malha tá toda estruturadinha, tá? Agora eu vou me importar um pouco, eu fiz um dedo qualquer, né? Agora eu vou me importar um pouco com o visual, né? Qual é o estilo de mão que eu quero fazer para esse personagem. Se a gente voltar aqui, essa mão é bem suave, né? Eu não tenho muita referência de outras mãos aqui, eu não acho, não. Mas a gente pode dar uma olhada. Por exemplo, vou mostrar uma mão legal aqui. Então, se a gente olhar essa mão aqui, por exemplo, olha só, esse é um dos personagens de Wreck-It Ralph. E você pode ver que é bem simples, né? Não tem muito detalhe no dedo. É um dedinho bem simples mesmo, tá? Então a gente poderia usar esse tipo de mão. Aqui tem uma mão mais detalhada, que tem mais refinamento, né? Aqui a gente tem uma mão super simples também. Talvez a gente vamos experimentar fazer algo desse tipo, tá? Então, ó, não muito detalhe. A gente vai marcar bem pouco as áreas, tá? Porque eu quero a mão dele parecer com mão de criança, que não tem muito detalhamento. Então, agora que a gente tem essa malha, eu vou ativar aquele brush que a gente aprendeu, que chama Dam Standard. Então, eu vou apertar 3, Dam Standard, tá? Eu vou fazer algumas marcações aqui, por exemplo. Eu vou marcar um pouco mais. Ups, eu vou marcar um pouco mais segurando o Alt. Eu vou marcar essa entradinha do dedo. E aí eu vou marcar aqui também segurando o Alt, tá? Olha lá. Só pra gente ter as coisas mais estruturadinhas, tá? Olhando de baixo assim, né? Eu vou tentar manter aquela linguagem de grosso aqui na ponta e começar a dar uma afinada devagar até chegar no fim do dedo, tá? Eu não quero colocar... O maior problema com mão cartoon é que se você começar a colocar muito detalhe, vai ficar estranho, sabe? Principalmente para um menininho, assim. Se a gente estivesse fazendo uma velha, uma bruxa, alguma coisa assim, seria legal. Outra coisa, se a gente olhar aqui na referência, ela é mais larga no topo e olhando de lado é mais fino o dedo. Então eu vou tentar fazer isso também, tá? A gente poderia usar o Scale, só apertar Move, só escalonar um pouco para deixar o dedo mais fino olhando de lado, tá vendo? Dedo mais fininho. Olhando de cima, eu vou afinar um pouquinho. Vamos dar uma olhada. Essa estrutura óssea que a gente marcou, eu vou dar uma suavizada. Se quiser, usando o Dam Standard, né? Muitos artistas de desenho de 3D estilizado, né? Inclusive eu, no caso. Só vou dar um pouquinho mais de bucho aqui na ponta do dedo, tá? Você usando o Dam Standard, você pode só marcar assim, ó, sem segurar o Alt, tá? Faz uma marquinha assim, ó. Não sei se dá pra ver bem aí, mas tá vendo aqui? E depois suaviza, só pra deixar uma quebra na luz, sabe? Só uma marquinha mesmo. Mesma coisa aqui. Eu vou fazer uma marquinha, segurando o Alt eu vou marcar um pouco mais e suavizar. Só pra gente ter uma marcação, tá? Ó lá. Suavizar tudo. E a unha, tá? Se vocês quiserem fazer a unha, né? A gente pode fazer usando o Dam Standard, segurando o Alt. Eu vou marcar a área da unha, tá? Então vamos supor que essa seja mais ou menos... Tá muito aberto. Vamos supor que aqui seja mais ou menos a área da unha. Ó lá, tá? Eu olhando de frente, a unha tem uma curvatura. Então vamos manter isso, não pode deixar reta, né? A unha não é reta. Então, ó, só fazendo isso mesmo, eu vou suavizar um pouco. E vou, sem segurar Alt, eu vou criar tipo uma ponta. E se você tiver tendo dificuldade de detalhar, né? Lembra que tranquilamente pode subdividir. Eu vou apertar Ctrl D aqui. E a gente subdivide um pouco, não tem problema. E de novo, apertando 3 com o Dam Standard, eu vou marcar um pouco, ó,
Ups, segurando o Alt, né? Eu vou marcar um pouco entrando na área da unha, ó, tá? Pra dar aquele enchimentozinho. E sem segurar Alt, né? Pra criar uma ponta da unha aqui. Mais ou menos isso. A gente não precisa separar a unha, no caso, porque normalmente eu gosto de separar quando eu tô fazendo uma mão de menina ou de mulher. Que a gente pode colocar uma cor diferente, tá? Nesse caso aqui, eu não vou fazer muito. Mesma coisa aqui que a gente fez antes, eu vou só marcar um pouquinho mais. Sem segurar Alt, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, só pra dar uma ideia da estrutura óssea dessa área, né? Então, olha lá. Dá uma suavizada. E aqui a mesma coisa, tá? Vou sem segurar Alt, só pra dar uma levantada, seguro o Alt, dá uma baixada naquela área e depois suaviza. Só pra ter uma marcaçãozinha, ok? Ok. Então, os buchinhos aqui embaixo eu acho que tá funcionando já. A unha tá relativamente funcionando também. A gente sempre pode ajustar depois, né? O ruim de ajustar depois é porque você vai ter que acabar ajustando dedo por dedo, né? Se a gente fizer bem feito esse dedo, normalmente a gente não vai precisar fazer muita coisa depois, tá? Então, só a mãozinha. Eu tô com Clay Build Up agora, só removendo um pouco de massa aqui da entrada da unha, tá vendo? Só pra deixar um pouco mais baixa e suavizar um pouco. Com o Demi Standard, segurando o Alt, eu vou dar uma entrada. Só pra delinear um pouco melhor a estrutura da unha aqui. Pra deixar bem marcada, porque, como eu sempre falo, né? É mais fácil você deixar bem marcado e depois suavizado que o contrário, entendeu? Então, ó, a mesma coisa aqui, eu vou dar uma marcada. Vou dar uma marcada aqui. Depois a gente pode suavizar se a gente quiser, ok? Vamos checar se ainda tá funcionando essas posições, né? Tô checando aqui. Eu acho que tá. Ok. Então, vamos assumir que esse dedo tá resolvido, tá? A gente tem uma linguagem simples que abre no final. E olhando de lado, né? A gente pode fazer um pouco dessa ideia, né? Eu vou afinar um pouco aqui e deixar meio que mais gordinho na ponta, tá? Olhando de baixo, vou só dar uma afinada pra restabelecer aquela ideia. Acho que agora tá funcionando. Ok, então vamos colocar o dedo no lugar, tá bom? E a gente vai fazer o seguinte método. Eu vou desligar a simetria, porque agora meu dedo tá pronto, né? E vou posicionar o dedo do meio, porque a gente sabe que a distância da palma e do dedo do meio é a mesma, né? Então, vou chegar aqui, vou rotacionar, tá? Vai com calma, que essa parte tem que ser feita com todas as partes, né? Tem que ser feito com amor e carinho, tá? Então, eu vou escalonar aqui. Diminuir um pouco. Vou rotacionar mais ou menos no mesmo ângulo da mão, né? E a gente sabe que eu vou segurar o Alt pra mover aqui pra fim, né? Que a gente sabe que a medida do dedo que a gente fez, tá? Deixa eu rotacionar um pouco assim, ó. A gente sabe que aquele ossinho que fica em cima da palma, né? Então, eu tô colocando assim. Agora eu vou escalonar um pouco até encaixar mais ou menos na medida que eu fiz. Sempre checando, né? A distância daqui pra cá é a mesma do dedo. Então, vou deixar o dedo um pouco maior do que o que eu marquei, porque o meu tava muito pequeno, tá? Então, vou colocar aqui pra cima, colocar aqui pro lado, tá? Marca aqui. Vamos ver se tá funcionando, né? A distância daqui pra cá é a mesma distância daqui pra cá do dedo. Então, tá funcionando, tá? Ok. Agora a gente marcou o lugar desse dedo, tá? Eu não vou usar aquela técnica que eu mostrei, porque eu quero os dedos separados por enquanto. Até a gente achar a forma boa,
eu não quero deixar eles todos numa mesma subtool, tá? Então, ao invés de usar aquela técnica de segurar Ctrl e arrastar, eu vou duplicar, tá? E aí eu vou passar aqui pro lado, colocar um pouco pra dentro por causa da curva, né? A gente tem que ter aquela curva, tá? Escalonar pra deixar mais ou menos desse tamanho. E pra saber o tamanho do dedo, tá? Uma técnica legal, se você olhar na sua própria mão, você vai ver que a partir da área onde a unha termina do dedo grande, o indicador, normalmente o indicador e o dedo anelar são o mesmo. Imagina uma curva aqui assim, ó, tá? Se você olhar na sua própria mão, normalmente é assim, ok? Então eu marquei aqui mais ou menos esse tamanho. O anelar e o dedo indicador normalmente também eles são mais ou menos o mesmo tamanho, mais ou menos. Às vezes o indicador é um pouco maior. Então eu vou duplicar, vou arrastar meu anelar aqui e fazer ele ficar só um pouco menor. Vou empurrar um pouquinho pra dentro, tá? Olha lá. Ok? Se quiser também eu vou dar uma rotacionada só pra abrir um pouco, pra não ficar completamente reto todos os dedos. Mas foi uma rotacionada bem miudinha mesmo. Mesma coisa com o indicador, eu posso fazer a mesma coisa. Eu vou dar uma rotacionada, ó lá, e jogar pra dentro de volta, só pra ficar um pouquinho espalhado os dedos. E agora eu vou duplicar, mais um. Vou colocar aqui. E o dedo mindinho, se você olhar na sua própria mão, deixa eu escalonar aqui pra poder mostrar. Eu vou escalonar. Se você olhar na sua própria mão, ele mais ou menos bate aqui, ó, nessa altura do osso do dedo médio, do anelar. Nessa altura aqui, ó. Tá? Só você olhar na sua própria mão também. Então, eu vou rotacionar aqui, encaixar no lugar, mais ou menos. Deixar rotacionado, tá? Se quiser também, né? Não, se bem que eu não vamos fazer isso agora, não. Às vezes eu gosto de rotacionar um pouco pra baixo, pra mão não ficar completamente estéril, vamos dizer assim, né? Completamente chapada. Aí eu gosto de dar uma rotacionada no mindinho, depois eu dou uma rotacionada no anelar um pouco, tá vendo? Isso só dá um pouquinho de mais naturalidade pra mão, em vez dela ficar completamente reta. Mas, a nível de aprendizado, vamos manter reta, depois a gente rotaciona um pouco. Eu mostro como fazer isso, tá? Ok. Agora a gente vai falar do dedão, né? Do polegar. E o polegar, se você olhar na sua própria mão, a estrutura dele é um pouco diferente, né? Se a gente voltar aqui pra... Se vocês notarem aqui, ó, a gente tem 3 partes, né? 1, 2, 3, para o dedo normal. Aqui pro polegar, a gente vai ter 1, 2 e 3, vamos dizer, ok? Só que essa terceira parte, ela é conectada com a mão. Então, aparentemente, a gente só tem 2 partes. 1, 2, ok? Essa parte a gente vai usar a palma da mão para criar essa parte. Então, quando a gente for criar o polegar, se eu voltar aqui para o meu modelo, eu vou duplicar esse dedo, ok? Vou mais ou menos escalonar, né? Que a gente sabe que o dedão ele é maior do que todos os outros, né? A nível de volume. Vou rotacionar, tá? Vamos supor que ele fosse assim, desse jeito. Só que, como eu falei, a gente só vai ver sem estar conectado na mão, né? Direto. A gente só vê até a segunda estrutura. Então, eu tenho a estrutura... Ops! Eu tenho a estrutura 1... Deixa eu marcar aqui. Eu tenho a estrutura 1 aqui, a estrutura 2, e aí eu vou entrar com ela, porque a estrutura 3 vai ser essa parte da mão. Ok? Então, eu vou baixar aqui. Olha lá. E eu vou ter parte 1, parte 2, e a parte 3 vai ser vai fazer parte da palma da mão, tá?
Mais ou menos assim. Ok. A gente sabe, se você olhar na sua própria mão também, que se você deixar sua mão completamente reta, a unha do seu polegar, ela é rotacionada. Ela não fica olhando pra cima como os outros dedos, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, nessa referência, a gente pode ver que... Deixa eu marcar aqui. Essa mão virada, a gente vai ter a unha aqui, vamos dizer, né? E essa unha daqui, ela é rotacionada, ó. Ela tá apontando, essa unha tá apontando pra cima. E essa unha tá apontando pra outra direção. Então, sabendo disso, deixa eu ver se tem alguma outra mão que dá pra ver. Tá vendo aqui rotacionada? Ela não fica apontando pra cima, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? O dedo, o polegar, ele tem uma rotação diferente. Então se eu voltar agora aqui, ele tá apontando pra cima, tá errado, né? É mais ou menos uma rotação assim, ó. Mais ou menos assim. Não é completamente de lado, né? Se você prestar atenção, não é. Ela tem um pouquinho de rotação ainda pra cima, mas não é completamente pra cima. Tá vendo aqui? Então, vou só rotacionar aqui um pouco pra encaixar. Tá? E o tamanho do polegar, Letícia? Normalmente, o polegar, se você fechar a mão, tá? O polegar, ele bate no começo da estrutura, da primeira estrutura do indicador, tá? Então, mais ou menos aqui, nessa parte aqui, ó. Um pouquinho abaixo, tá? A estrutura. Então, se eu rotacionar agora, talvez ele esteja um pouquinho menor ainda. Eu vou puxar um pouco pra fora aqui, tá? Vou encaixar. E agora a gente tem os dedos que a gente precisa. Então, vamos deletar aqueles dedos que estavam só pra fazer espaço, né? Pra guardar a orientação, o local onde a gente queria. Então, se eu clicar na palma da mão, Alt-click, vou isolar, tá? Eu vou ensinar uma nova coisa pra vocês, ok? Como deletar objetos, vamos supor, né? Eu quero deletar e só quero manter a palma da mão agora. Então, se eu ativar o Polyframe, vocês conseguem ver que a minha mão, todas as partes, mesmo ela não sendo colada, cada objeto da minha mão tá da mesma cor. Mesma cor, digo esse roxinho, né? Dentro do ZBrush existe um conceito de polygroups, ok? Polygroups é uma forma quase de você ter... Você tem vários objetos nesse caso, né? A gente tem vários objetos dentro da mesma subtool. Então, se você tiver diferentes polygroups, quer dizer, polygroups, vamos supor que esse aqui fosse um grupo diferente da palma da mão, eu tenho como isolar partes. Lembra que a gente sabe como isolar, né? Ctrl Shift, a gente pode isolar uma área, tá? Então, a gente pode isolar partes do objeto, se eles forem separados. Se eles estivessem soldados, não ia ter como fazer, né? Na verdade tem, mas é uma outra técnica, tá? Então, se eu quiser criar polygroups para cada dedo desse, para cada um eu poder isolar independentemente, essa é a forma. Você aperta L, que é aquele menu que eu criei pra gente. E existe um botão aqui chamado Auto Groups. Auto Groups, ele vai... Se você ler o que ele tá dizendo Auto Groups by Topology Continuity. Isso quer dizer, eu quero que você agrupe partes pela continuidade. Então, se isso não tá conectado, isso vai ser um grupo à parte. Isso daqui não tá conectado na mão, é um grupo à parte. Cada parte vai ser um grupo. Então, se eu apertar Auto Groups, vê que cada parte agora tem uma cor. Deu pra ver? Isso quer dizer que, se eu segurar Ctrl Shift para isolar, né, partes, mas eu clicar em cima do objeto, deixa eu só mudar uma coisa aqui, e eu clicar em cima do objeto, vamos supor, desse dedo, eu isolo somente aquele dedo. A única forma de fazer isso é se eu tiver polygroups. Então, vocês conseguem ver como é poderosa essa técnica, né? Porque se eu quisesse detalhar só esse dedo, aí eu vou, detalhe, volta. Ok? Então, a gente vai usar bem mais o polygroups ainda, não se preocupem, tá? O mais importante de entender é que quando eu aperto L, Auto Groups, eu tô, apertei de novo, eu tô isolando cada cor como um objeto separado, tá? Então, só para vocês ficarem sabendo, esse botão do Auto Groups,
se a gente for aqui na aba chamada Polygroups, existe esse botão aqui em cima chamado Auto Groups. É o mesmo botão que tá no L, tá? Polygroup, Auto Group, ok? Então, o que é que eu queria fazer com isso? Agora que eu já tenho cada dedo como um grupo, eu posso esconder, né? Então, eu vou clicar na palma da mão, por exemplo. Vou ficar só com ela, tá? E eu quero deletar todo o resto que eu não tô vendo, ok? Tudo, porque eu só quero manter a palma da mão. Então, se você tiver só com a palma da mão selecionada, vê, eu tô escondendo essa palma da mão, nem o resto. Então, ó, Ctrl Shift, cliquei, escondi a palma da mão. Quer dizer, escondi não, né? Eu só estou vendo a palma da mão, escondi todo o resto. Fácil agora, se você apertar L de novo, vai ter um botão aqui dentro chamado Delete Hidden. Isso quer dizer, delete o que tiver escondido, ok? Então, mesma coisa se você vier aqui em Subtool, tá? E via não é Subtool, Geometry, Modify Topology. Então, se você for em Geometry, Modify Topology, tem um botão aqui, junto daquele Mirror and Weld que a gente viu, tem um botão Delete Hidden, ok? Então, na hora que eu digo L, Delete Hidden, se eu agora Ctrl Shift, clique, arrastar, fizer qualquer coisa, nada vai aparecer. Por quê? Porque eu deletei. Agora só existe esse objeto. Tudo que eu tinha escondido eu deletei. Ok? Então, ó, tô tentando mostrar, fazer qualquer coisa. Não, já foi. Foi embora, nunca mais. Ok? Então, agora eu vou sair de solo. E vocês conseguem ver que a gente só tem a palma da mão e os dedos. Ok? Tranquilo, né? Então, L, Delete Hidden. Se você tiver qualquer coisa escondida, ele vai deletar. Inclusive, cuidado com isso, porque se você esconder uma parte da mão aqui, por exemplo, e eu apertar Delete Hidden, ele também vai deletar aquela área. E isso aqui vai ficar assim, craquelado. Então, cuidado, tá? Ctrl Shift, clica para mostrar de volta toda a mesh, toda a malha, né? Ok. Agora vamos começar a refinar um pouquinho mais a mão antes da gente ir para outras partes, ok? Então a gente sabe aqui que o polegar, por exemplo, né? Se eu voltar para minha referência, a gente tem o polegar e entra essa área aqui que conecta com a mão, né? Que é aquela terceira parte, tá? Então tem a parte 1, 2 e 3 já é aqui, que vem. Depois a gente tem esse padzinho aqui que conecta, né? E a gente vai ter esse daqui, essa divisão aqui, ok? Então, se eu voltar agora para o meu ZBrush, eu vou tentar criar aquela conexãozinha. Antes de fazer isso, uma coisa que eu gosto de fazer também, às vezes, é que quando você tá com sua mão relaxada, o polegar, ele tende a ir um pouco para baixo, se vocês repararem, né, na mão. Então, eu só vou descer ele um pouco, tá? Vou subir aqui, mas eu vou só descer ele um pouco assim, para quando eu olhar de frente, ele não tá apontando reto como todos os outros dedos. Eu quero mais isso aqui, ó, que tá acontecendo aqui, exatamente, ó. A gente tem todos os dedos retos, mas o polegar tá apontando um pouco para baixo. Isso é legal, porque dá uma silhueta melhor pro personagem. Se eu manter todos os dedos e o polegar também junto, fica um negócio meio chapadão, deu pra entender? Então eu vou fazer isso, eu vou rotacionar um pouco para baixo, tá? Pra gente criar esse espaço negativo bonito da mão, ok? Então, olha lá, joguei um pouco para baixo. E agora, vou jogar até um pouco mais, ok? Agora a gente vai meio que acomodar essa área do dedo, né? Que a gente sabe que tem aquela massinha, né? Ó, eu tô só movendo um pouco pra acomodar, pra começar a encaixar a mão melhor, né? Aquele volume. E a gente tem meio que esse volume que vem entrando aqui, né? Lembra que conecta, tá? Eu vou desligar aqui por frame. E agora a gente vai fazer algumas marcações. Por exemplo, eu vou com o Clay Build Up
eu vou criar aquele tipo um padzinho, né? Aqui, ó, eu vou dar um pouco de volume pra deixar como se fosse uma almofada, né? Uma almofadinha aqui. Pra dar um pouco de volume, ó, então molhando de lado, vou dar um pouco desse volume. E conectar mesmo aqui com a segunda parte, a segunda estrutura do dedo, né? Do polegar. Olha lá. Se tiver aqui o dedo tá passando, não faz mal não. Depois a gente ajusta quando a gente colar tudo, tá? Olha lá. Ok? Olhando nessa vista, eu vou clicar no dedo e com o Move, eu vou rotacionar um pouco pra dentro. Ups, vou segurar o Alt, arrastar o meu pivô pra cá e vou rotacionar o dedo um pouco pra dentro, só assim, ó. Tá? Só um pouquinho pra não ficar tão aberto. E a gente pode, com o Move, simplesmente jogar isso um pouco pra dentro, essa área daqui, ó, que tá meio que saindo, porque depois quando a gente colar tudo, vai sumir, né? Então, vou clicar na palma da mão de novo, vou dar uma suavizada aqui. E olhando a mão, né? Vamos dar uma olhada geral na mão aqui. Eu vou esconder o personagem e deixar só a mão. Então, a gente vem aqui em Subtool, eu vou esconder o corpo, camisa, short. Acho que isso já é o suficiente. Agora vamos olhar aqui embaixo, tá? E com o Clay Build Up eu vou marcar aquela almofadinha, né, da mão, que a gente já sabe. Tá? Tô dando um voluminho. Vou dar uma suavizada, seguro o Shift, dá uma suavizada. Mesma coisa aqui, né? Tem a almofadinha aqui do lado, mas ela é um pouco menor, então só vou fazer um pouco e suavizar, tá? Um pouquinho, ó, colocando aqui, tá? E a gente tem a almofadinha aqui que fica embaixo dos dedos. Então, vou chegar aqui, ó, vou criar um pouco daquela almofadinha, dar uma suavizada, tá? Suavizando aqui. Olhando aqui mais ou menos a mão desse jeito, vamos ver o que tá acontecendo. Eu vou dar colocar um pouquinho de volume, aqui. Se quiser, a gente também pode usar o Dam Standard, né, o 3 do teclado, para fazer umas marcações mais bruscas. Então, se eu segurar o Alt, ó, eu vou marcar um pouco esses volumes. Vou marcar essa divisão que tem aqui, né, que é onde a mão dobra, ó lá. Tô marcando um pouco. E com o Clay Build Up eu vou tirar um pouco dessa massa que ficou aqui no meio, né? Porque a gente tem a almofada aqui, almofada aqui, almofada aqui, e aqui fica meio reto. Então, tô só tirando um pouco aquela massinha, ó lá. E agora, se eu suavizar tudo, vai ter um pouquinho mais de forma. Aqui. Não quero muita forma também, não. Só quero uma sugestão de forma, que a mão dele é um pouco mais de criança, né? Então, eu vou só jogar aqui, tentando colocar um pouco de anatomia nas coisas aqui. Olhando de cima, a gente tem a estrutura óssea aqui, aí entra um pouco, né? Olha na própria mão, que ajuda bastante. Aqui no dedo, existe uma certa, se você olhar, existe uma certa curva que acontece, tá? Olha lá. Então, não vou deixar tipo reto, eu vou deixar uma curva conectando, tá? Olha só. Ups, eu fiz uma besteira aqui. Não faz mal, só suavizar. Sempre bom, suaviza, faz novo até achar, tá? Então, uma coisa que eu gosto de fazer também é que com o Dam Standard, né? Eu vou só rapidinho assim, ó, vou marcar aqui essa área. Ups, mais como um arco, né? Não uma reta, mas ó, eu vou fazer um arco aqui, ó, quase, tá vendo? Só pra saber que aqui mais ou menos é onde o osso vai conectar e a gente vai conectar a mão e ajustar. Então, olhando meio que de baixo, assim, meio que de frente, tá? Olhando de frente a mão, dessa forma, existe um certo arco também. Então, aqui, essa parte do mindinho, eu vou baixar um pouco.
a parte dessa área eu vou levantar. Então, eu tô baixando a área do mindinho. E vou levantar e baixar aqui essa área. Então, ó, baixa do mindinho também, tá? Então, faz um certo arco. Ó, essa parte é alta, aqui embaixo abaixa. Aqui eu baixei, ok? Só pra dar um arcozinho. A gente vai ajustar ainda. O mindinho aqui, eu vou dar uma baixada nele. Então, ó, descer um pouco. E a gente pode até dar uma rotacionadazinha de leve, ó. No mindinho, só pra deixar a mão mais orgânica. Aqui é a mesma coisa, eu vou só rotacionar um pouquinho, tá? Quando a gente olhar de frente, tá vendo que existe uma leveza agora, não tá tão bruto. Eu posso até selecionar o indicador, fazer a mesma coisa. Só dar uma baixada nele, um pouco. Ó. Ou se quiser, pode baixar o dedo médio e deixar o indicador, como se fosse uma escadinha, tá vendo? O indicador, esse baixa um pouquinho, esse baixou um pouquinho mais, esse baixou um pouquinho mais. Então, eu vou baixar aqui, ó, um pouquinho mais. E o mindinho um pouquinho mais. Acho que isso já tá bom. Olha lá. Vou só apertar V agora, né, pra ver a silhueta. Tá começando, ainda tem muita coisa pra gente trabalhar na mão, mas tá começando a parecer com a mão, tá? Olha lá. Ok? Aqui, por exemplo, deixa eu baixar aqui. No polegar, né? Eu vou descer aqui um pouco pra dar essa sensação de que essa massa que conecta com o polegar, ela tá mais pra baixo, porque a gente tá baixando o dedo, né? Olha lá. E esse pedacinho que tá aparecendo é só clicar, alt clique e enfia pra dentro de volta, porque não importa, né? Vai colar. Ok? Aqui, novamente, eu vou só puxar um pouco mais. Então, com 3, com Alt, pra ir pra baixo, eu vou só marcar mesmo. Só pra dividir um pouco melhor, depois a gente suaviza, tá? Então, ó, tô só marcando aqui, suavizando um pouco, mas eu vou deixar bem marcado por enquanto. Deixa eu voltar um pouco aqui, que esse buchinho aqui precisa ser mais pra cima um pouco. Mais assim. Ok. Vamos suavizar um pouco, mas eu vou deixar assim por enquanto. Depois a gente ajusta um pouco mais, tá? Agora eu vou voltar, mostrar o corpo, camisa, short. E acho que já chegou a hora da gente colar a mão. Eu vou rotacionar o indicador um pouquinho, só pra não ficar tão retinho, só um pouquinho, tá? E acho que tá na hora da gente já colar a mão e poder começar a trabalhar um pouco mais com a mão e o corpo como um todo, né? Então, primeiro de tudo, eu quero simetrizar a mão, né? Pra gente dar um mirror, pra gente colar tudo já simetrizado. Então, vou clicar na palma da mão, vou apertar L e vou dizer mirror, né? Esse mirror daqui de cima, porque eu quero dar um mirror numa massa completa, não numa parte. Então, eu vou dar um mirror, dizer ok, foi pro outro lado. Aperta no polegar, mesma coisa, L, mirror, ok. Indicador, L, mirror, ok. Médio, L, mirror, ok. Anelar, mirror. E o mindinho, mirror, ok. Agora a gente tem a mão toda bonitinha, funcionando, ó lá, tá? Ok, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro, antes de eu dar o Dynamesh em tudo, eu vou primeiro juntar só as partes da mão pra gente fazer um último check-up na proporção, antes da gente juntar com o corpo. Então, eu vou chegar aqui, vou pegar a mão, né, a palma, tá lá em cima, e vou começar a descer. Lembra que aqui você move a subtool pra baixo. Eu vou começar a descer essa subtool até o fim. Olha lá. Porque os meus dedos estão aqui no fim. Então, eu tenho esse dedo do meio, dedo, indicador, mindinho, né? Pronto. Aí tá tudo aqui. Tudo que é de mão tá aqui. Então, eu vou fazer o quê? Selecionar o do topo. Mesh down, ok. Mesh down, ok. Tô começando a juntar tudo. Mesh down, ok. Mesh down, ok.
Aqui, ok. Agora eu tenho todos juntos. Vê se a simetria tá ligada, não tá, ó. Apertar X pra ativar a simetria, tá? E agora a gente tem a mão, todo mundo junto. Ok? Ainda não estão soldados, né? Mas tá todo mundo junto agora, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é checar as proporções, né? Então, eu vou apertar Z, vou trazer o meu concept aqui de volta, encaixar mais ou menos, vou encaixar o meu modelo, né? Principalmente olhando a parte da cabeça. Olha lá. Vou deixar um pouco maior aqui. Tá de boa, eu acho agora. E se eu olhar, a mão tá relativamente tamanho certo. Se a gente quisesse, a gente poderia mover esse pivô da mão aqui na junta, né, da dobradura da mão, e simplesmente colocar pra cima, só vai ficar igual ao concept um pouco, né? Eu vou mover um pouco mais pra cima pra encaixar melhor. Mas é mais ou menos isso, ó. Não tá tão bonito, não. Eu vou rotacionar pra baixo novamente, só porque tá parecendo que ele tá com a mão pra cima. Depois, eu prefiro mais com a mão um pouquinho mais pra baixo mesmo. Então, encaixei aqui, tá de boa. Olha lá. Ok? Agora que a gente já tem isso funcionando, tá? Vou mover aqui um pouco pra baixo. Ok. Eu vou clicar aqui no braço, checar se eu tô com a simetria ligada. Tô. Eu simplesmente vou mover o braço um pouco mais pra cima, pra gente ter essa linha mais reta aqui, ó, acontecendo, tá? Por enquanto, eu vou subir aqui e tentar deixar uma situação mais reta. Então, aqui eu vou afinar embaixo, mas na parte de cima, eu vou deixar uma linha um pouco mais reta, tá? Então, olha só, eu tô fazendo aqui, assim, e aqui tá afinado e abre, dessa forma. Então, eu vou aumentar um pouco aqui. Aumentar o volume aqui em cima. Baixar aqui, fazer essa meio que uma diagonal de volume, tá vendo? Tenho mais aqui em cima e depois mais aqui embaixo. Volume maior de cima tá no começo aqui e esse daqui tá mais embaixo, ok? E agora, vamos aqui dar uma afinada. Deixar o braço dele mais fino. Só pra dar uma ajustada. Então, se eu apertar V agora, tem que dar uma sensação de que tá funcionando, mais ou menos. Tá mais ou menos funcionando. Eu vou tirar V antes da gente colar o braço ainda, tá? Eu vou simplesmente pegar com um brush bem grande e eu vou clicar aqui no cotovelo dele e mover pra trás um pouco. Só pra dar uma angulação no braço, tá? Ó, só pra dar um ângulozinho. Se não quiser fazer isso, não precisa, tá? Pode deixar reto, mas eu sempre gosto de dar um certo ângulo, ok? Olhando daqui, tá? A gente vai ver que esse tá como se fosse uma curva muito simples, né? Não simples, mas eu digo assim, tem que acabar mais cedo. Essa parte do braço, se você olhar no seu próprio braço, quando vai chegando perto da mão, ela vai dando uma afinada, tá? Então, ó, tô meio que fazendo essa leitura, tá? Então, ó, o que eu tava falando aqui, ó, tá vendo? Você tem um volume e ele dá uma afinada, fica meio que como se fosse um quadradinho aqui e aqui abre um volume. Mesma coisa olhando de lado, eu tenho mais ou menos um quadradinho aqui e aí eu abro um volume, tá? E olhando daqui, mesma coisa, abro o volume, ok? Então, imagina que eu vou tentar colocar isso em prática. Então, se eu voltar aqui, já tá mais ou menos agora, né? Então, tem um volume aqui e aqui começa a ficar mais retinho, tá? Não tem tanta curva. Olhando de frente, mesma coisa. Eu tenho um volume aqui em cima, mas aqui, deixa eu só dar uma diagonal melhor aqui, ó. Jogar um pouco diagonal. Mas aqui já vai ficando um pouco mais retinho esse volume, tá vendo? Então, ó, sempre tomando conta das curvas, tá vendo aqui? Eu acho que agora a gente já tá pronto pra combinar tudo numa malha só, né? Então,
vamos fazer isso. Vou salvar, só pra deixar garantido aqui. E agora a gente vai juntar o corpo com as mãos. As mãos a gente juntou, tá lá embaixo, tá vendo aqui embaixo? Então eu posso subir a mão. No caso, então, eu vou pegar aqui a setinha de ir pra cima. Vou colocar lá no topo, que é onde o corpo tá vendo? Agora, eu vou ativar o polyframe, só pra gente poder ver bem o que tá acontecendo, tá? Vou ativar o polyframe aqui. E vou dar um merge down com o corpo. Clica. Quer fazer isso? Quer. Ok. Agora a gente juntou o corpo com a mão, tá? Só que eles não estão soldados ainda. Qual é a melhor forma de saber disso? Ó, eu vou clicar, tô isolando a parte, ainda não tá soldado, tá? Então, pra gente soldar, a gente já sabe como é, né? É só simplesmente chegar aqui embaixo, vai em Geometry, vai em Dynamesh, e eu vou testar pra ver a resolução, né? Então, vai junto de uma área que tem detalhe, por exemplo, a unha, né? A gente não quer perder o detalhe, nem nada. Então, vai junto e aperta o Dynamesh. Aí vê, meu valor de Dynamesh estava tão baixo que ele começou a colar as partes. Isso não é uma ideia boa, né? Então, vou dar Ctrl Z. Vou chegar aqui na minha resolução. Como ficou tão baixo, eu vou colocar, vamos dizer, uns 500 e pouco, por aí. Dynamesh. Aí vai demorar um pouquinho, tá calculando. Terminou o cálculo, tá vendo? Ele começou a juntar. A gente perdeu um pouquinho a resolução do dedo aqui. Eu vou colocar até um pouco mais. Então, eu vou voltar, Ctrl Z. Em vez de 500, eu vou colocar, vamos supor, 700 e alguma coisa. Só pra gente ver. Vou clicar. Ele vai calcular. Terminou. Ainda perdi... Não quero perder tanta resolução. Então, vou dar Ctrl Z. Vou colocar 800. 800 vai ser bom. 880. 856. Dynamesh. Pronto. Perdi um pouco, mas não vou sofrer, porque a gente ainda vai ajustar algumas coisas e tudo mais, tá? E agora tá tudo colado. Então, se eu chegar aqui, ó, eu posso segurar o Shift, começar a suavizar a conexão da mão, né? Chegar aqui, ó, suavizar um pouco. Essa da parte daqui não precisa suavizar tanto, porque se você olhar na sua própria mão, a gente tem uma marquinha aqui, aonde o braço se encontra, na parte de baixo. Mas na parte de cima não tem tanto, né? Então, a gente pode dar uma suavizada aqui na parte de cima e deixar mais marcada na parte de baixo, tá? Vou suavizar um pouco aqui essas conexões do dedo. Olha só, vou rotar um pouco. Aqui não, né? Porque dobra, então a gente deixa. Nessa parte aqui eu vou suavizar, depois a gente vai ajustar com calma. Só vou dar uma suavizada geral aqui. Tá? Aqui embaixo não precisa suavizar tanto, porque também é a área que dobra, né? Então é bom deixar um pouco, tá? Mas aqui eu vou suavizar, porque a gente vai definir melhor o que tá acontecendo aqui, né? Olha lá. Suavizar aqui em cima. Vou só fazer... cuidado para deixar aquele ossinho, né? Se você olhar no seu próprio dedo, esse osso daqui é mais pronunciado dessa divisão. E aqui o dedo, ele abre um pouco mais, fica um pouco mais gordo. Aqui também, tá? E a unha do dedão, ela é um pouco maior, né? Um pouco mais larga. Então, eu tô só alargando aqui, ó, um pouco, para dar um pouco mais de personalidade. Vou alargar até a ponta do dedão por completo, que ele aponta e ele afina um pouco e depois abre de novo, tá? Então, vamos lá. Tô só ajustando isso. A melhor forma, como tô repetindo, que nem rádio quebrado, tô repetindo milhões de vezes, a melhor forma de fazer mão é você olhar a sua própria mão, tá? Olhar mãos, pessoas que desenham bem mãos também, isso ajuda bastante, tá? Então, só tô começando a ajustar as coisas aqui, tá? A gente ainda tá meio estranho aqui, porque tá faltando o volume aqui do osso, né? Então, ó, eu vou puxar um pouco, olhando de cima, eu vou puxar um pouco, ó, essa área, porque existe um ossinho aqui, né? Que vai... Eu tô puxando um pouco, tá? Olha lá.
Puxa um pouco, depois a gente suaviza. A gente pode esculpir também, não tem problema. O importante agora é que a gente tem todas as partes. E todas as partes estão aqui. Vou suavizar um pouco. E o nosso personagem tem um corpo agora. Tudo tá encaixado, a gente tem mais ou menos tudo blocado, né? A gente ainda tá com o cabelo bem primitivo no personagem, né? Que a gente ainda tá faltando umas partes. Mas cabelo é um problema à parte, vamos dizer assim. Eu tô achando o pescoço dele um pouco fino, vou só alargar um pouco aqui. Tá? Levantar um pouquinho, ó, pra dar um pouquinho de anatomia, tá? Tá começando a funcionar um pouco melhor. Vou descer a bochecha dele um pouco também, só um pouquinho mais, pra ele ficar um pouquinho mais bochechudinho, feito ele tá aqui no desenho. Agora é a hora que encaixar o concept em cima é bom pra gente achar essas proporções e tudo. Mas agora é a hora de realmente a gente aprumar o olhar, né? É a gente olhar sem precisar ficar encaixando as coisas e dizer, poxa, eu preciso de um pouco mais de volume para essa orelha. Eu preciso de um pouco mais de volume pro lóbulo da orelha aqui, tá? Tô começando agora a usar o olhar, que essa é a parte que não pode se frustrar, porque quando a gente tá iniciando, a gente não tá com o olhar aprumado ainda, entendeu? O olhar da gente ainda tá meio cru, meio verde. Então, às vezes, a gente consegue ver que tem alguma coisa errada, mas a gente não sabe o que é que eu preciso mudar. E isso se aprende com prática e com paciência. Então, vocês vão ter que ter paciência com vocês mesmos, de saber que o seu olhar está sendo refinado. A cada modelo que você faz, o seu olhar vai refinar mais e mais e mais. Isso é a ideia, tá? Não é fazer o meu primeiro modelo perfeito, lindo, maravilhoso, não. Esse modelo vai ficar mais ou menos, mas o próximo vai ficar um pouco melhor e um pouco melhor. O importante é continuar fazendo, tá? Então, a gente tem todas as partes do personagem agora funcionando. E agora é a parte de começar a refinar e refinar e refinar o personagem, ok?